Começando mais um fechamento de mercado, hoje o fechamento é referente ao dia 17/7, tá? Fechamento aí da semana incrível, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela abertura do overnight, né? Que é ali por volta das 7 horas da noite. Então, meus amigos, no pregão anterior, né? Eu tinha trabalhado aí, né? Para quem assistiu, as possíveis projeções, né? Do espelhamento ali que o preço acabou trabalhando, tá? Então ontem o mercado acabou pagando esse primeiro espelhamento, tá? O alvo, né? Desse primeiro espelhamento, tá? Então se a gente fazer essa projeção, o mercado acabou pagando aqui. Na verdade aqui tem um ajuste, tá? Aqui tem um ajuste, beleza? Dessa máxima para essa mínima referente ao pregão anterior, o preço acabou pagando, tá? Eu acabei identificando esse canal, beleza? Trabalhando aqui, ó, desse topo A para esse topo B, tá? E aí puxa a linha de extremidade de baixa para esse fundo. Então a gente percebe, né, que de fato a região de 50% ontem também, né, acabou sendo respeitada. Aqui nós tivemos o segundo toque, né? E aqui nós tivemos o terceiro toque. Aqui foi uma região bem interessante para quem assistiu o fechamento do pregão anterior, viu que essa região aqui era bem interessante. E no final do pregão aqui também o mercado acabou pagando alvo e acabou sentindo, né? E a gente vê que respeitou também, né, essa linha de canal, tá? Então, para hoje, né, a abertura do dia 17, né, aqui no overnight, a gente já inicia, né, com a nossa leitura, tá, meus amigos? Aqui numa visão mais micro, aproximando até o gráfico, né? A gente percebe que o mercado acabou deixando um topo referente ao pregão anterior e deixou um último fundo, tá? Então, basicamente, ele abriu com um gap de alta, tá? Então, aqui se caracterizou uma volta em V, no entanto, o preço acabou não vindo até essa região de máximo, tá? Em contrapartida, né, após o mercado vir até essa região, que praticamente foi o último topinho que o pregão anterior deixou, o preço acabou despencando e a partir do momento que ele rompeu essa linha, a gente poderia projetar, tá? Então, esse daqui a gente já inicia o nosso fechamento com a nossa leitura, né? Então, dessa máxima, meus amigos, para essa mínima, se a gente projeta o primeiro, o segundo e o terceiro alvo, perceba que o preço chega na região do terceiro alvo, tá? Desse espelhamento, né? Esse espelhamento aqui eu chamo ele de espelhamento interno, tá? Então o preço chega nessa faixa de preço, ele paga o terceiro alvo e ele acaba sentindo, né? Aqui nessa faixa de preço também a gente vê que nós tínhamos a mínima do pregão anterior, tá? Então o preço acabou sentindo, fez uma correção. No entanto, meus amigos, essa correção a gente percebe que o mercado acabou travando justamente aonde? Na região de 50% do canal que eu acabei marcando, tá? Então o preço até trabalhou derivando aqui abaixo, né, da região de 50% do canal, e depois disso o mercado acabou rompendo novamente a mínima do dia, tá? Quando o mercado rompeu essa mínima, aqui acabou as projeções, porque o mercado acabou rompendo a terceira projeção desse micro espelhamento. Então a gente poderia trabalhar agora, tá, usando aqui a ferramenta de Fibonacci como projeção, através desse topo para essa mínima. Por quê? Basicamente, nós temos uma mínima, o mercado subiu reto, desceu reto. A partir do momento que o mercado chegou nessa faixa de preço, fez um pullback e rompeu para baixo, ele ativou esse espelhamento de baixa. Ou seja, esse espelhamento interno aqui, ele foi descaracterizado porque o preço rompeu justamente aqui, ó, tá? Então, essa fibra que a gente ajustaria para esse topo, tá? Não se usa daqui para cá, beleza? A gente precisa ajustar para o último topinho, beleza? Então, esse daqui é o espelhamento de baixa, né, vigente da nossa leitura, tá? Dessa máxima para essa mínima. Então, se a gente faz essa projeção, perceba que o preço chegou lá, pagou, né, esse primeiro alvo e em seguida o preço acabou continuando, né, a despencar. Só que antes dele despencar, a gente precisa fazer essa leitura dessa retração aqui, ó. Então,
a gente percebe o quê? Que o mercado deixou uma máxima, né? Rompeu essa mínima. Após esse rompimento, o mercado chegou bem próximo aqui, ó, à linha de extremidade de canal inferior, acabou respirando, né? E esse respiro, meus amigos, basicamente ele foi aonde? Justamente na região de 50%, tá? Se a gente trabalha uma FIBO, por exemplo, ó, da região da máxima do dia até a mínima prévia que o mercado tinha acabado de formar, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 50%, tá? Então, top demais, né? O mercado chegou na região de 50% e também da retração do dia, né? E também a região de 50% do canal. Em seguida, o que o preço fez? Deixa eu tirar aqui essa fibra. Em seguida, o que o preço fez? Ele acabou gerando aqui para a gente um gatilhozinho de venda, tá? Ó, dentro do nosso operacional, nós temos esse padrão de candle, né? Então, perceba que nós temos basicamente o quê? Esse candle, ele não capturou a máxima do candle anterior, fechou forte para baixo e rompendo a mínima do candle anterior. Ou seja, aqui é um gatilho operacional, né? A gente vai ver novamente esse candle aqui acontecendo mais para frente, tá? Então, o preço acaba fazendo essa correção de 50%, veio para baixo, rompeu a mínima. A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, meus amigos, olha só, se a gente trabalha aqui essa ideia, ó, a partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, basicamente ele também ativou um novo espelhamento de baixa. Então veja, a gente tem dessa mínima, né, para essa máxima, o mercado rompeu, nós temos aqui, ó, um espelhamento de baixa, como também aqui nós temos outro espelhamento de baixa. Tá? Então vamos dar continuidade nas projeções dessa máxima para essa mínima. Primeiro alvo está aqui, então o mercado pagou e passou direto, né? E o segundo alvo está aqui, ó, justamente na mínima desse movimento vindo de 50%, né? Ó. Então o mercado deixou uma máxima, né? A máxima do dia, despencou, fez uma correção até 50%, tá? 50% dessa máxima para essa mínima, 50% do canal veio para baixo. E aí ele veio pagar alvo, né? No caso aí, o segundo alvo dessa projeção, justamente aqui nessa faixa de preço, tá? E o que nós temos aqui? Novamente, a linha de extremidade de baixa, meus amigos, tá? Então, perceba que o mercado fez outra correção, né? O mercado acabou sentindo essa faixa de preço e fez outra correção. Essa correção é interessante, a gente pode trabalhar da máxima para a mínima, tá? Então perceba que o mercado acabou chegando na região de 38%. Após ele trabalhar de forma esticada, nós tivemos apenas um pullback mais amplo aqui. Então, de forma esticada, o preço acabou chegando na região de 38. Só que se a gente ajusta a FIBO para o último topo prévio, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 61. E novamente, meus amigos, o preço travou na região de 50% do canal. Aqui fica interessante novamente porque a nível de fractal eu vou trazer a mesma ideia, tá, do candle gatilho que o preço acabou trazendo anteriormente, que foi justamente esse. Então aqui não foi diferente, inclusive ele trouxe, né, tá, 2, 3 de venda, tá? E aqui é o mesmo padrão de candle que apareceu aqui, ó. Esse candle negativo, ele não captura a máxima, rompe a mínima, fecha forte. Esse candle, ele não captura a máxima, rompe a mínima e fecha forte. Ou seja, dentro do nosso operacional, nós temos aqui esse gatilho, tá? Se a gente trabalha com a visão das médias móveis, perceba que tanto na abertura, tá, o preço acabou respeitando a média de 50 vindo para baixo, quanto também nessa faixa de preço, na média de 50, acabou segurando os preços, tá, e impulsionou o mercado aí para baixo, tá? Então, nós tínhamos ainda as projeções para fazer, né? Então, vamos dar continuidade com as projeções para a gente saber até onde o mercado poderia ir. Então, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro, segundo e terceiro alvo, perceba que o terceiro alvo está mais abaixo, né, da linha de extremidade de canal de baixa. Como também, meus amigos, nós tínhamos a projeção dessa máxima para essa mínima. O mercado tinha pagado ali o primeiro alvo, né, a gente já tinha visto isso, né, esse segundo alvo aqui, ó, desse espelhamento, ó. Esse segundo alvo, tá, é o primeiro alvo desse espelhamento também, beleza? Então,
a gente vai trabalhar aqui com o terceiro alvo desse espelhamento, onde o mercado, a gente já viu que o mercado passou direto. Então, o segundo terceiro alvo aqui também conflui com o terceiro alvo. E também nós temos esse outro espelhamento de baixa, né? Após o mercado ir até a região de 38, né? Ele fez uma correção, eu acabei de fazer essa leitura, né? O mercado fez essa correção até 38, veio para baixo. A partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, a gente tinha essa projeção também para fazer, tá? Então, vamos projetar, trabalhando dessa máxima para essa mínima. Primeiro alvo está aqui. Então, aqui nessa faixa de preço, a gente teve algumas confluências, né? 3 confluências. No entanto, o preço tinha trabalhado abaixo da linha de extremidade de canal, acabou fazendo um pullback, né? Pós-rompimento e veio para baixo mais uma vez, tá? Então, a partir do momento que o preço veio para baixo mais uma vez, desse espelhamento aqui, ó, já não temos mais nenhum para a gente fazer, apenas, e desse também, ó, a gente já não tem mais nenhum para a gente fazer, tá? Então, sobrou apenas esse. Então, se a gente projeta o segundo alvo, perceba que foi a mínima desse movimento. Se a gente projeta o terceiro alvo, perceba que o preço acabou chegando nessa faixa de preço e acabou sentindo também, tá? Então, aqui as projeções, ela acabou todas, né? Então, agora a gente poderia trabalhar a ideia de projeções mais longas, tá? Então, deixa eu trabalhar aqui essa ideia pelos 60 minutos. Olha só, a gente vai ver o quê? Que nós tínhamos, né, anteriormente uma região de topo, onde o mercado fez uma volta em V, não conseguiu romper nem ativar alvos, o mercado veio para baixo, fez um pullback, despencou, acabando rompendo o fundo, ou seja, aqui ele fez uma volta em V e em contrapartida ele acabou fazendo uma volta em A, ativando o espelhamento de baixo a partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, tá? Então, se a gente trabalhar essa ideia, a gente poderia trabalhar dessa máxima para essa mínima, projetar o primeiro alvo, tá? Olha só, primeiro alvo, deixa eu colocar lá no gráfico de 5 minutos. Primeiro alvo já tinha passado da nossa leitura, né? Se a gente projeta o segundo alvo, a gente vai ter uma confluência lá com a mínima do dia, tá? No entanto, essa marcação aqui também já era, meus amigos. O preço acabou passando, né? Se o mercado for buscar o terceiro alvo, está mais para baixo, tá? Então, o mercado acabou chegando nessa faixa de preço, né? E tentou fazer, de fato, uma recuperação em V até que conseguiu, tá? Então, se a gente trabalhar a ideia, né, desse topo para esse movimento que o mercado acabou fazendo, ele de fato conseguiu fazer uma recuperação em V, no entanto, ele nem rompe e ele nem ativa alvos para cima, tá? Então, essa correção também foi interessante, a gente trabalhar aqui, ó, da máxima do dia para a mínima. Perceba que o mercado acabou chegando aonde, meus amigos? Justamente na região de 38. Justamente na região 38, após o mercado trabalhar de forma esticada, sem pullbacks amplos, tá? Então, novamente, né, o mercado acabou trazendo aí o fractal de 38, tá? Então, mais uma vez, né, o mercado acabou sentindo essa faixa de preço, tá? Juntamente com a região de 50% do canal, e ele foi impulsionado para baixo. Então, meus amigos, aqui eu tenho a nossa leitura, como sempre. O mercado tinha trabalhado ali uma região de topo, tá? Desceu reto, subiu reto, fez a sua recuperação em V. Em contrapartida, ele acabou deixando, né, um fundo aqui, não conseguiu romper nem ativar alvos, acabou vindo para baixo, tá? Então, a partir do momento que o mercado começou a vir para baixo aqui, meus amigos, ó, aqui ele tinha a mínima do dia pendente, né, para completar essa volta em A e ativar um espelhamento de baixa. No entanto, nós acaba chegando, né, deixa eu tirar aqui, ó, essa marcação, a gente acaba chegando agora justamente no candle das 10h30, que é o candle da abertura dos futuros, tá? Então, o que nós tivemos aqui, né? Nós tivemos uma região de topo, onde o mercado fez uma recuperação em V, não conseguiu romper, nem muito menos ativar, o mercado veio para baixo. Quando o mercado veio para baixo, meus amigos, perceba que o candle, né, que abriu ali os futuros às 10h30, ele abriu aqui, puxou para cima, veio justamente na região de 50% do canal, onde a gente já viu, olha só que informação interessante, né? Então, desde a abertura
do mercado, né, desde a abertura ali do overnight às 7 horas da noite, o preço vem trabalhando abaixo da região de 50%. Aqui tentou romper, mas não conseguiu. Logo em seguida o preço foi devolvido para baixo. Tá? Então, a máxima, né, como pode, meus amigos? Como pode? Isso aqui não existe coincidência no mercado. Tá? Então, o preço acabou chegando justamente na região de 50% do canal, acabou apontando para baixo, virou candle e veio para baixo, tá? Então, a partir do momento, tá? A partir do momento que o preço acabou fazendo essa volta em V, não conseguiu romper nem ativar, em contrapartida, né? Ele deixou uma volta em A. Quando ele rompeu, ele precisa pagar alvos aqui para baixo, tá, meus amigos? Então, se a gente projeta, né, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado acabou chegando bem próximo ao primeiro alvo, né? Então, aqui, obviamente, que já dá para considerar que pagou, até porque nós temos outro espelhamento dentro dessa estrutura, tá? Então, eu vou tirar essa marcação para a gente conseguir aqui identificar. Concorda comigo que o mercado tenha deixado esse topinho prévio? Obviamente que isso aqui precisa ser considerado, né? Então, o mercado fez esse movimento, puxou para cima, não conseguiu romper nem ativar esse espelhamento, veio para baixo. A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, né? Obviamente que até se a gente joga no gráfico do minuto, eu não gosto muito de trazer a ideia, né, do que acontece no gráfico de um minuto. No entanto, a gente vai conseguir identificar esse movimento mais amplo, tá, meus amigos? Olha só, no gráfico de um minuto fica muito mais nítido essa ideia que eu falei, tá? Então, o mercado tentou fazer uma recuperação em V, né? Não rompeu e não ativou alvos para cima, veio para baixo. A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, nós temos essa projeção interna, né? Micro projeção interna para a gente trabalhar, tá? Então, a gente já viu que de fato o mercado fez uma recuperação em A mais ampla e pagou alvo, tá? Então, se a gente trabalha aqui, ó, dessa máxima que foi a máxima, né, que a abertura conseguiu chegar, se a gente projeta para essa mínima que foi rompida, primeiro alvo está aqui, segundo alvo está aqui e o terceiro alvo, meus amigos, é justamente na mínima do dia. Meus irmãos, isso daqui é muito top, tá? Então, se a gente... Vou voltar lá para o gráfico de 5 minutos, porque o gráfico de 1 nem é meu time, mas eu quis trazer essa ideia aqui para você entender, né, ali na visão micro também o que acontece. Obviamente que o 5 minutos é micro, porém, o mercado acabou pagando o terceiro alvo desse micro espelhamento, tá? E primeiro alvo desse espelhamento de baixa, tá? Como já não se bastasse, nessa região de mínima, meus amigos, vocês estão vendo um bloco cinza, tá? Então, eu vou acabar tirando essa marcação. A gente já viu que o mercado pagou ali o terceiro alvo de uma projeção mais micro. No entanto, se eu acabo tirando usando o gráfico, eu vou trabalhar até a visão daquele gráfico dos 60 minutos. Então, olha só, nós temos aí, né, meus amigos, uma baita região de suporte, né? Justamente aqui, ó. Então o mercado acabou deixando aqui, ó, um fundo duplo e daqui dessa faixa de preço o mercado subiu, né? Inclusive aqui ele acabou até trazendo uma ideia de OCOI, né? Então o preço deixou um fundo alto, um fundo mais baixo e um fundo mais alto, ou seja, aqui é um OCOI, né? Então, a partir do momento que o mercado rompe a lakeline, tá? Que é a máxima do movimento, né? Dessa figura gráfica, o mercado tem alvos para ser projetado para cima, tá? E acabou, de fato, que o mercado foi lá para cima. Então, essa faixa de preço era uma faixa de preço interessante, tá? Estava interessante também para o mercado romper hoje, tá? Essa região de mínima, inclusive aqui também temos um espelhamento de baixa, né? Por quê? Porque o mercado acabou rompendo, tá? Então, se a gente faz essa projeção, nós temos um alvo pendente, meus amigos, lá embaixo, tá? Então, isso aqui fica para outra hora, né? Obviamente, mas a gente vai entender que essa região de mínima hoje foi uma região bastante importante, tá? Então, o mercado acabou trazendo aqui, eu vou trazer as médias móveis, tá? Por quê? Porque agora fica uma visão mais nítida, meus amigos, do porquê que esse candle, né, ele acabou sendo um baita de um candle gatilho
tá? O mercado acabou ancorando, chegando na região de 50% do canal, que a gente já tinha marcado, tá? O preço acabou saindo das médias móveis, então a gente percebe aqui o fractal anterior, o preço já estava respeitando a média de 9 e a média de 20. Esse candle, a abertura foi apenas para vir nessa região de 50%, né, completar mais um pullback e apontar para baixo. Tá? Então o preço acabou vindo aí para baixo, esticou na venda, né? E quando chegou nessa região de mínima, o preço acabou sentindo, né? A gente já viu que é a região de terceiro alvo desse espelhamento, como também primeiro alvo desse espelhamento de baixa. Região de suporte forte, o preço acabou sentindo, né? Afastado das médias, percebe que a média de 9 estava um pouco distante, tá? Então esse candle, né, um candle gatilho, um candle de força, acabou vindo da região de mínima, apontando para cima e o preço acabou sendo impulsionado, né? Então nós tivemos aqui um baita de um rally, né? O preço acabou subindo em candles forte, tá? E aqui, meus amigos, nós já tivemos a nossa leitura também, tá? Então, o mercado tinha deixado uma máxima, que era a máxima da abertura dos futuros. A partir do momento que o mercado caiu reto e subiu reto, o mercado acabou rompendo. Quando ele rompeu essa região de máxima, perceba que a média de 9 está acompanhando o preço, ou seja, o rally, né, da força do mercado que, quando vindo dessa região de mínima, foi tão forte que a média de 9 ficou muito inclinada para cima, meus amigos. Até se a gente usa aqui, ó, a ferramenta de inclinação, ó, perceba que tem 75 graus, tá? Essa média de 9. Então, nós tivemos uma baita de inclinação, sem sombra de dúvidas, a partir do momento que o mercado rompeu a máxima dos futuros, né, o preço acabou ativando um micro espelhamento, tá? Então, se a gente trabalhar aqui a projeção dessa mínima para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado acabou pagando de cara o primeiro alvo, tá? Então, nós também tivemos, né, se a gente considera esse movimento aqui, ó, partindo desse topo para essa mínima, basicamente o mercado fez uma recuperação em V, tá? Depois que o preço acabou chegando nessa região, nós tivemos também, né, uma retração, eu ia falar micro, mas não tem nada a ver com micro, né? Se a gente trabalha aqui, ó, da máxima para a mínima prévia, perceba que o mercado acabou chegando bem na cara da região de 61, tá? Então aqui foi interessante, por quê? Porque ele acabou trazendo, meus amigos, uma baita de uma indução de compra, tá? Então o mercado veio da região de mínima, reto, sem pullback algum, acabou fazendo um micro pullback, né, ancorado na média de 9. Também foi um pullback pós-rompimento da linha de extremidade de alta do canal e ele acabou trazendo esse candle, tá? Então, esse candle ele se caracterizou basicamente uma indução de compra, tá? Uma baita de indução de compra. Em seguida, o preço acabou trazendo esse candle, tá? Esse candle aqui é um inside bar. Por que ele é um inside bar? Porque ele acabou, meus amigos, ó, que não vindo, né, não rompendo a máxima do candle anterior e acabou fechando abaixo da mínima, tá, do candle anterior. Então, via price action, né, um candle inside bar, o preço acabou fazendo uma correção a partir dessa faixa de preço, tá? No entanto, a gente já tinha visto ali o cruzamento das médias e também nós já tínhamos visto basicamente essa recuperação em V acontecendo, como também nós tivemos, tá, essa recuperação em V que o mercado acabou pagando a região de primeiro alvo aqui. Então aqui nós tínhamos também, né, as médias de 200 do 5 minutos inclinado para baixo, tá? E aí o preço acabou fazendo uma correção, tá? Então se a gente trabalha da mínima até a região de máxima, perceba que o mercado acabou travando aonde, meus amigos? Justamente na região de 38. Quando foi que ele, nesse vídeo eu falei, quando foi que ele chegou na região de 38 e respeitou? Quando o preço acabou trabalhando de forma esticada, meus amigos. Se a gente trabalha aqui, ó, voltando ali a ideia, né, do que aconteceu na abertura ali do overnight, ó, o mercado desceu reto praticamente sem pullback algum e fez uma correção. Essa correção foi aonde? Até a região 38 acabou respeitando, tá? Então, até se a gente trabalha todo esse movimento de baixa,
Perceba que o mercado acabou chegando na região de 38 e acabou despencando, tá? Então, da mesma forma, foi aqui. O mercado acabou vindo de uma região interessante a compra, né, vindo de um baita região de suporte, foi reto, esticado, fez uma correção até a região do 38 e aqui, obviamente, que a gente poderia sim trabalhar a ideia, tá, da ativação desse espelhamento aqui, ó. Por quê? Porque basicamente o mercado está vindo da região de máxima, meus amigos. E a partir do momento que o preço veio dessa região de mínima, né, e ele fez essa correção até a região de 38, ele também acabou encontrando aqui, ó, deixa eu tirar aqui essa fibra, ele acabou encontrando aqui, ó, a máxima da abertura dos futuros, que foi justamente nesse candle. Ó. Então, o que nós tivemos aqui? Deixa eu colocar um bloco. Basicamente, nós tivemos aqui o rompimento, né, da região da máxima da abertura dos futuros. Nós tivemos uma recuperação em V. O mercado fez uma correção até a região de 38, chegou nessa região, acabou trocando uma polaridade aqui, tá? Então, nessa região de mínima, a gente já viu que é a região de 38. Perceba que o preço acabou trazendo esse candle, né, positivo. No entanto, a gente vê que as médias aqui ficou um pouco embolada, porém, a gente consegue identificar, meus amigos, que aqui basicamente ele ativou um micro pivô, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, olha só. Nós tivemos um candle positivo, depois nós tivemos uma correção e em seguida nós tivemos esse baita candle positivo, tá? Então perceba que esse candle, meus amigos, ele não capturou a mínima, tá, do candle anterior e ele acabou rompendo a máxima do candle anterior. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que esse padrão de candle é um padrão dentro do nosso operacional e que ele aconteceu justamente aqui, ó. Ele aconteceu justamente aqui, obviamente que aqui foi na ponta vendedora e aqui também. Então, o preço acabou trazendo aqui, tá, na ponta compradora, esses mesmos padrões de candle, tá? Então, o preço acabou sendo impulsionado para cima e aqui nós já tivemos, né, aí também algumas projeções para a gente trabalhar. Então, a primeira projeção seria de fato da máxima da abertura, que a gente já viu que o mercado pagou o primeiro alvo, porém a gente pode trabalhar as projeções para cima, como também nós podemos trabalhar a projeção dessa máxima para essa mínima e projetar, como também nós podemos trabalhar a projeção dessa máxima para essa mínima a partir do momento que o mercado rompeu, fez um pullback ancorado com as médias curtas e veio para cima. Então nós temos aqui três projeções para a gente fazer, tá? Então, a primeira projeção seria de fato a projeção interna que já estava válida, né? Então dessa mínima, tá, para essa máxima a gente já viu que de fato o mercado pagou o primeiro alvo, beleza? Se a gente projetasse o segundo alvo, tá ali em cima, justamente onde o mercado chegou e acabou sentindo, beleza? E o terceiro alvo ficou mais para cima, o mercado acabou que não pagando, tá? Então a gente vai trabalhar agora dessa mínima para essa máxima, tá? Então se a gente projeta o primeiro alvo, o preço acabou que ficou pendente também, né? Chegou bem próximo ali, mas acabou não pagando, tá? Então a gente vai poder também trabalhar agora a projeção dessa mínima para essa máxima. Se a gente projeta o primeiro alvo, tá lá, meus amigos, primeiro alvo, né, concluído. Então, basicamente, o mercado fez uma recuperação em V, rompeu, né, acabou trazendo esse candle aqui, ó, induzindo os vendedores, né, e acabou que o preço estava ancorado na média, não teve outra, né, meus amigos. Em seguida, o preço veio pagar algo, né, um pullback pós-rompimento. Então, aqui também foi interessante, porque, né, a gente acabou de ver que o mercado rompeu essa região da máxima da abertura dos futuros, tá? Fez um pullback pós-rompimento e subiu. Aqui foi do mesmo jeito, meus amigos. Ele rompeu a região de máxima, fez um pullback raso, né? Basicamente ali com um único candle e decidiu vir pagar alvo desse espelhamento, tá? Então, o preço acabou chegando nessa faixa de preço aí e é interessante também a gente trabalhar a retração do dia, tá? Então, se a gente trabalha aqui, ó, da região da máxima até a região de mínima, perceba que o mercado acabou chegando na região de 7640 e também ativa o nosso setup operacional, né, meus amigos? Eu sempre falo que após o mercado chegar de forma esticada na região de 7640, a gente vai olhar para a região de 7640, tá? Então,
Obviamente que nós tivemos aqui as médias curtas na cara do preço e aí não dá para vender exatamente após o mercado virar um candle negativo, né? Nós temos que esperar de fato o cruzamento das médias, tá? Inclusive isso até aconteceu, né? Então, se a gente trabalha a ideia desse último fundo, por exemplo, o mercado subiu reto, daqui ele desceu. A partir do momento que o mercado rompeu, olha só, ele acabou fazendo um pullback, né, pós-rompimento. Então, o fractal de mercado ele acabou repetindo, né, essa ideia de pullback pós-rompimento. Né? Então, nós tivemos um pullback pós-rompimento aqui, depois nós tivemos um pullback pós-rompimento aqui, e agora, né, na ponta vendedora, vindo da região de 7.640, após os cruzamentos das médias móveis, o mercado rompeu esse fundo, tá? Novamente fez um pullback raso e veio para baixo novamente, tá? Então, após seguida, né, acabou fazendo um segundo pullback, tá? Então, o preço acabou fechando. Aqui também nós temos espelhamento de baixa para projetar, tá? Então, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta após um rompimento, olha só, perceba que o mercado acabou pagando o primeiro alvo. Deixa eu tirar aqui as médias. Se a gente quiser ser mais minucioso ainda, olha só, a gente pode também projetar, meus amigos, dessa máxima para essa mínima. Primeiro alvo, segundo alvo ficou um pouco mais abaixo ali, né? Praticamente o preço encosta lá. O preço dá para dizer aqui que encostou, tá? Então, show demais, meus amigos. Que coisa linda, que semana incrível, tá? Então, nós temos o primeiro alvo desse espelhamento, nós temos o segundo alvo desse espelhamento no fechamento do dia. Beleza? Então, esse é o fechamento, meus amigos. Coisa incrível, eu vou trazer aqui os candles gatilhos tá, dentro do nosso operacional, colocar aqui junto com as médias. Então, nós tivemos aí na ponta vendedora, tá? O primeiro candle, o candle de fato ali da abertura. Em seguida, na ponta compradora, esse candle, tá? Depois nós tivemos, né, na ponta compradora, este candle, beleza? Nós tivemos também esse candle, né? Depois nós tivemos mais esse candle, pullback de média, tá? E aqui nós tivemos esse candle, tá? Pullback de média também, pullback pós um rompimento, e nós tivemos esse candle. Então, todo esse rally de alta aqui, né, o mercado acabou trazendo essa ideia aí, tá? Algumas possibilidades de compra, tá? Então, na ponta vendedora, pullback pós-rompimento, nós tivemos esses três candles, tá? E em seguida, esse candle, obviamente que esse candle aqui a gente tem que descaracterizar porque é final de pregão, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. Então, show demais, nós tivemos algumas oportunidades aí, obviamente que a melhor opção de fato é filtrar uma boa operação, mas todos esses candles, né, ele trouxe a nossa ideia dentro do nosso operacional, beleza? Então esse é o fechamento, bom final de semana a todos, para quem assistiu até aqui, dia 18/7 sai o vídeo da realização da operação que eu acabei vendendo nesse candle aqui, beleza? Então tamo junto, é só o começo.